Louvado seja o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, irmãos, em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, um texto bem pequeno. Mas como em toda a palavra de Deus, um texto precioso. Amém? Todos prontos? Mateus 11, 28 a 30, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, e te pedimos, ó Deus, que por meio dela tu venhas falar conosco nessa manhã, trazendo, ó Senhor amado, a nós, ó Pai, a tua voz, ó Pai, ao nosso coração, de tal modo que essa palavra, ó Deus, que é aqui pregada pelo pregador, Pai, de modo genérico, de modo geral, ela alcance, ó Senhor, uma projeção particular, ela alcance, ó Senhor amado, particularidades relativas a cada um de nós. Então, Senhor, falando, ó Senhor amado, a todos nós, fala com cada um individualmente também, segundo o teu Espírito, segundo o teu querer, a tua vontade, o teu propósito, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Nós temos vivido uns tempos bem estranhos, bem complicados, bem difíceis de compreender, porque muitas coisas não fogem só à perspectiva cristã, fogem à própria lógica mesmo. Tem coisas que não fazem o mínimo sentido, não faz assim, não tem cabimento em nenhum aspecto. Algumas das coisas que têm sido pleiteadas ou colocadas até mesmo na mídia e ditas, não é, como se fossem líquidas e certas. Nós vivemos num tempo de tamanhas inversões de valores que às vezes a gente fica meio tonto com as coisas, e eu tento às vezes até me abstrair da própria fé cristã, no sentido assim de pensar, não, se eu não fosse cristão, se eu não conhecesse a palavra de Deus, se eu apenas fosse um ser humano que está buscando ser sensato, e eu olhasse para isso faria sentido? Eu tento me excluir de um pouquinho da perspectiva cristã, e tem coisas que não fazem o mínimo sentido, certas postulações não fazem, não atendem à lógica. Nós vivemos um tempo tão complicado que as pessoas estão perdendo a referência de tudo. A palavra de Deus diz lá em Romanos, né, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos pelo que Deus os entregou, né, a paixões e coisas reprováveis, não é isso? A práticas reprováveis. E é fato, nós vivemos um tempo em que a soberba do conhecimento, ou a soberba humana da rejeição do conhecimento de Deus para traçar o seu próprio caminho, né, leva a coisas que se tornam patéticas, né? Eu acho que foi por esses dias, uma criança pequena no Reino Unido, né, na Inglaterra, com uma doença sem expectativa de cura, todavia havia uma terapia, alguma coisa ainda em fase experimental na América do Norte. As pessoas se reuniram, fizeram uma campanha de doações, mandaram dinheiro para os pais ficaram com dinheiro suficiente para irem levar a criança, né, para a América do Norte, e os médicos do hospital entraram na justiça para proibir que aquela criança saísse dali, né, e foi para que ela pudesse morrer em paz. E foi dado ganho de causa na justiça, os pais foram proibidos de levar essa criança para outro país, no caso, se não me engano, os Estados Unidos, para passar por essa terapia, porque a justiça deu ganho de causa, dizendo que deveriam deixar a criança em paz, morrer em paz. Isso não faz sentido nenhum para mim,
porque o mesmo mundo que advoga o genocídio, o infanticídio por meio do aborto, né, que diz que o pai, a mãe pode matar uma criança em gestação no ventre, diz agora também que os pais não podem levar seus filhos para serem tratados, né, e ter alguma expectativa ou alguma esperança de salvação no sentido de saúde mesmo. Isso não é uma coisa doida. O mesmo mundo que promove aborto, né, proíbe que uma criança receba tratamento, né, por determinação jurídica e mentalidade, né, dos próprios médicos do hospital. Uma coisa louca. Não dá para a gente entender. Eu acho que está faltando bom senso. Eu só posso compreender isso como sendo realmente parte do juízo de Deus para uma humanidade que rejeita o Senhor, que rejeita a Deus, para uma humanidade que, no caso da Europa especificamente, né, vem se tornando cada vez mais pagã e pós-cristã. Porque na antiguidade, no tempo de Roma, da Roma anterior ao cristianismo, ao advento do cristianismo, na Roma antiga, uma pessoa que não quisesse uma criança, né, no ato de nascer a criança, podia matar essa criança, podia deixá-la na estrada para que ela fosse escravizada. Isso era normal, e nós estamos voltando a esse tempo de barbárie e de paganismo, de rejeição de valores. Só que os romanos não conheciam, os romanos antes de Cristo não conheciam valores cristãos, então não rejeitaram valores, simplesmente viviam segundo o seu próprio entendimento. Agora, aquele que conheceu a palavra da verdade, ainda que minimamente, conheceu os princípios cristãos, não é? E decai deles, então, ou os rejeita conscientemente, está de fato sob juízo. E aí então, meus irmãos, aqueles que se acham sábios se tornam loucos e perdem total referência. E aqui nós temos a palavra de Deus mostrando para nós, nesse momento, o Senhor Jesus fazendo um convite aos que estão cansados e sobrecarregados. Eu me confesso, às vezes, meio cansado dessas coisas, sabe? Porque a gente lê, toma conhecimento, mas você não tem o que fazer, no sentido assim, não há o que eu possa fazer pessoalmente, a não ser pregar, não é? E aguardar em Deus, o que é maravilhoso poder fazer, o que é muito bom, imprescindível, importante, mas olhando do aspecto humano, você às vezes fica meio frustrado, porque você vê as coisas tomando um rumo, não é? Mas a palavra de Deus nos avisou, eu mesmo não deveria ficar frustrado, porque a palavra de Deus avisou que as coisas iam piorar. E elas vão piorar, meus irmãos. Elas vão piorar. Nós vamos viver num mundo cada vez mais enlouquecido, cada vez mais desvinculado dos valores que a sociedade ocidental, que a civilização ocidental abraçou, que eram os valores cristãos, sendo eles devotos ou não sendo, eram valores que estavam embutidos na sociedade e que têm sido lançados fora. De tal modo que as nossas crianças agora são estimuladas, muitas vezes no colégio, né, com essa ideologia de gênero, na verdade, a experimentarem práticas que são antinaturais, totalmente antinaturais, enfim. E se você fala contra essas coisas, você é homofóbico, você é tudo que de ruim. Só não bota um chifre na tua cabeça porque você penteia o cabelo todo dia e não deixa ficar ali. Mas querem demonizar qualquer pessoa que pense diferente. E aqui Jesus fala, né, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Quando ele diz vinde, ele não está falando de vir apenas no sentido de nos aproximarmos fisicamente dele, até porque para nós, desse tempo, é impossível. Mas quando Jesus disse essas coisas, ele disse essas coisas com uma conotação de você crer e ir a Ele, ou seja, ir a Ele porque crê, não porque tivesse qualquer outro motivo para ir a Ele. O que Jesus está dizendo é, creia, creia, vinde a mim, venham a mim, creiam em mim, aproximem-se de mim pela fé. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, todos vocês que não estão entendendo nada disso, que não estão conseguindo se inserir nesse contexto, que não conseguem perceber lógica nessas coisas e, portanto, estão debaixo de sofrimento, debaixo de angústia, debaixo de confusão, muitas vezes,
até mesmo mental, tentando entender essas coisas. Você que está sobrecarregado, que está oprimido por ver seus filhos sendo criados nesse mundo. Você que está sendo confrontado continuamente com valores que são loucos. São loucos. Se tivessem pelo menos uma lógica qualquer, mas não tem lógica. Na verdade, são sentenças soltas que, mesmo que fossem comparadas umas com as outras, não fariam o mínimo sentido. Como essa mesmo que eu acabei de narrar para os irmãos. O mesmo mundo, né, que libera matar crianças, também não permite que você salve uma criança que você tenha condição. Já não basta querer matar uma criança no ventre, agora também não se quer deixar sequer tratar por questões que só Deus entende. O dinheiro estava lá, os pais queriam, a criança havia recursos e simplesmente, só Deus sabe por quê, a justiça determina uma coisa contrária, absurda dessa. Mas aqui o Senhor Jesus está chamando aqueles que não se sentem confortáveis nesse mundo. Aqueles que acham que não conseguem se perceber pertencentes a esse mundo. Porque, na verdade, eles já têm esse chamado, esse apelo dentro do seu coração pela voz do Espírito Santo. Estão convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, ficam cansados e sobrecarregados com o presente século. E Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados. Cansados de quê? Cansado dessa coisa toda. Cansado de quê? Cansados mentalmente, cansados emocionalmente. Não é cansados fisicamente, mas cansados de ter que viver num ambiente, ou viver uma vida, ou viver num mundo que não faz sentido. Viver debaixo de opressões e perseguições e lutas contínuas. Viver debaixo de ingratidões, de desafetos, falta de amor. Viver debaixo de tudo aquilo que sobrecarrega o coração de uma pessoa e leva ela a não gostar mais de viver. Porque essas coisas tiram a alegria da gente viver. Essas coisas que muitas vezes se levantam contra as nossas vidas, contendas, mágoas, traições e outras coisas mais, que fazem parte também desse mundo doido, muitas vezes tiram da pessoa a alegria de viver. Ela fica cansada para a vida, desestimulada. A resposta dela é: não tem jeito. Ela já não tenta mais, ela já não tem mais fôlego para ir para frente, porque ela acha que não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito. Essa minha relação, seja com quem for, não tem mais jeito. A pessoa está cansada, não vê mais possibilidade. E Jesus chama esse tipo de gente para si. Ele diz: vinde a mim, creiam em mim, venham a mim porque creem em mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual era o contexto imediato disso naquele tempo? A vida espiritual dos judeus se tornou, a vida dos judeus, dos habitantes daquela região, se tornou extremamente oprimida pelo sistema religioso, era oprimida pelo sistema político romano e era oprimida pelo sistema político-religioso local, por uma religiosidade que impunha fardos também, que muitas vezes eles não podiam compreender, não tinham sequer condição de conhecer todas aquelas regras, todas aquelas coisas que os fariseus, os escribas abraçavam para si. E Jesus diz: olha, vocês que estão sobrecarregados, vocês que não estão entendendo nada, vocês estão cansados. Dentro daquele fator, dentro daquele momento, o fator de desgaste maior para eles era a opressão, tanto estatal como das autoridades religiosas. Eu espero não estar oprimindo você, até porque poder nenhum tenho para exercer esse tipo de opressão. Mas, certamente, quando nós vivemos uma religiosidade falsa, quando a nossa espiritualidade, a maneira como nós encaramos as coisas espirituais, é falsa, é errada e não faz sentido para nós. E aí nós sofremos, muitas vezes. Aquilo que deveria ser para nós um alívio é motivo de angústia. Nós temos que compreender qual é a vontade do Senhor, compreender a sua graça. A graça é uma das coisas menos compreendidas, é o principal na fé cristã, digamos assim. É o principal elemento que determina ou que define o que seja a fé em Cristo,
todavia é muito mal compreendida, né? Porque se por um lado existem pessoas que se comportam sem regra nenhuma, que seriam antinomistas, não, a graça, né, me possibilita viver do jeito que eu quero, né? Por outro lado, algumas pessoas vivem uma graça que graça não é, porque na verdade vivem debaixo de uma opressão e de um medo de condenação absurdo. Antigamente tinha deve existir ainda, mas na época estava assim, bastante conhecido, né? Tinha um disco que andava por aí, que era a Sétima Trombeta, né? A gente tinha medo até de escutar aquele troço, né? Falando do arrebatamento, final do mundo, mundo desgovernado, avião caindo, e era uma coisa, né, assim, tremenda. A gente tinha medo até de ouvir aquelas coisas, né? Porque ficava assustado demais com isso. Meus irmãos, aquele que nos chamou e começou em nós essa boa obra, ele é bom, ele é fiel, ele é pai, ele é amoroso para levá-la até o final. Amém? Os nossos pecados, não é o pecado de todo mundo, não. O pecado daquele que crê em Jesus, daquele que vem a Jesus, daquele que busca Jesus de todo o seu coração, esse tem os seus pecados perdoados lá na cruz do Calvário. Ou seja, o pecado ainda é pecado? É pecado. Ainda é errado, não faça. Todavia, não é? Se nós errarmos, nós temos advogado, Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aquele que está em Cristo é aquele que não ama o pecado, mas ama a obediência a Deus. Ele erra, ele falha. Ele erra e às vezes, repetidas vezes, erra. Mas ele não está conformado com isso. Ele não abraça isso como sendo um estilo de vida. Ele não quer isso. Ele luta contra o pecado na sua vida. Quem vive pecando é porque não nasceu de novo. Quem vive em pecado, ou seja, quem se sente confortável no caminho do pecado, é porque não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo não fica confortável no caminho do pecado. O pecado é para ele como uma sujeira que se apega no seu corpo. Se você estiver passeando pela rua e cair alguma coisa suja em cima de você, o que você mais vai desejar? Chegar em casa para poder tomar um banho, não é isso? É ou não é? Outro dia eu estava passando ali naquela esquina ali, caiu um bocado de água em cima de mim. Na hora eu não sabia se era água, né? Eu fiquei incomodado imediatamente. Parei, olhei para trás, vi que alguém devia estar lavando o banheiro e jogava água na janela do banheiro, que estava um pouquinho aberta, aí batia a água, caía lá embaixo. Eu já fiquei aliviado. Eu disse, bom, estou vendo que é alguém que continua jogando porque a pessoa não está percebendo. Mas se eu não tivesse visto de onde veio, eu ia ficar incomodado. Acabou meu dia, ter que ir para casa, né? Voltar para casa para tomar um banho, trocar de roupa, por causa da sensação de sujeira. Incomoda. Para os limpos, incomoda. Para quem ama a limpeza, incomoda. Agora, quem não está nem aí, não está nem aí mesmo, paciência. Né? Assim também é conosco no tocante às coisas de Deus. Uma vez que estamos sujos pelo pecado, nós queremos nos limpar e sair disso. Aquele que é nascido de novo não ama o pecado, ele ama a pureza em Deus. Amém? E aqui então, nós precisamos pensar também nessa nossa espiritualidade, nessa nossa vida espiritual. Nós não podemos dar de ombros e dizer, não, a graça do Senhor permite que eu viva do jeito que eu quiser. Eu já sou salvo. De fato, aquele que está em Cristo já é salvo. Agora, aquele que vive pecando, desculpe, se você acha que é salvo, você está enganado. Você não nasceu de novo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu digo aquele que vive confortavelmente no pecado. Ele não tem a mesma natureza. Entende? Ele não tem a mesma natureza, não nasceu de novo, não tem a mesma natureza daquele que anda com Cristo. Então, meus irmãos, o pecado é sempre reprovável, mas Jesus disse, né, tomai sobre vós, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, como é que a gente vai passar por esse alívio? Olha o que Jesus diz aqui no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo, gente? Jugo é aquela cangalha que põe no boi, não é? Quando você tem uma parelha de boi ou de cavalo, de qualquer animal de tração, que a gente não vê mais hoje na cidade, né? Então você colocava um jugo, que era uma coisa que ia não só prender o animal para ele puxar a carga, mas também ia dividir a carga
igualmente, ou deveria ser igualmente, entre os animais de tração. Por que nós usamos a palavra subjugar? Né? Você conhece a palavra subjugar, ela é derivada dessa aqui. Subjugar é pôr debaixo de jugo. Subjugar tem a ver com dominar alguém, dominar uma pessoa, não é isso? Subjugar alguém é dominar sobre essa pessoa. Jesus está falando sim que a sua relação conosco é de domínio. Ele domina sobre nós. Ele diz, mas olha uma coisa que é interessante aqui. Aquele que está debaixo, aquele que está andando com Jesus está subjugado, está debaixo do domínio dele. Mas uma coisa interessante sobre isso, e que você vai ver em todos os fatos do reino de Deus, é que ele diz, tomai sobre vós. Ou seja, nós é quem tomamos sobre nós esse jugo, esse domínio do Senhor Jesus. Não é Ele que nos achata com o seu jugo, como faz qualquer tirano, qualquer governo, ainda hoje. Pode ser o governo democrático que for. Um governo, um Estado sempre põe os seus cidadãos debaixo de certos jugos. Domina sobre eles com leis, com regras, e ata-lhes fardos com impostos e com exigências outras de documentos, de burocracia sobre essa pessoa. Não é assim? Então, qualquer lugar haverá sempre dominação. Mas o que o Senhor Jesus diz é, tomem sobre vocês o meu jugo. Ele não impõe jugos, nós é que amorosamente, uma vez nascidos de novo, desejando o seu domínio e o seu governo, nos colocamos debaixo do seu jugo, para que ele domine sobre nós, porque o seu jugo é suave. Porque o governo dele é suave. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Para você viver em qualquer reino, em qualquer país, qualquer democracia, qualquer república, você precisa aprender as regras dali. E quando ele diz, aprendei de mim, aprendam as regras do meu reino. Aprendam a minha palavra, conheçam a mim. Para que vocês então estejam se colocando debaixo do meu governo. Porque para estarmos debaixo do governo do Senhor Jesus, já que ele é, digamos assim, é algo que nós tomamos sobre nós precisamos então aprender dele, para que nós possamos tomar esse governo sobre nós plenamente. Amém? E nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós vivemos numa época em que cada vez mais as pessoas dedicam menos tempo a uma coisa especialmente. Todos nós fazemos muitas coisas, e a grande maioria delas são inúteis. E no tocante à eternidade são inúteis mesmo, quase todas. Nós fazemos muitas coisas e temos a sensação de que estamos muito ocupados. As pessoas não leem mais, preferem ver filminhos na internet. Quando lê apenas de modo funcional, pequenas instruções, porque a maior parte das pessoas não gasta tempo para ler. Até porque não tem poder de concentração para isso, porque está sempre muito estimulado e muito agitado. Nós precisamos, meus irmãos, sossegar nossa cabeça, sossegar o nosso cérebro, aprender a acalmar, para que nós possamos refletir, nós possamos meditar, e de preferência na palavra do Senhor, ler e gastar tempo na palavra do Senhor. Todo mundo aqui deve ter dificuldades com isso. Algumas pessoas relatam isso com mais frequência. Pastor, eu começo a ler a Bíblia, mas daqui a pouco eu estou com a minha cabeça já foi. A minha também vai, filho. A minha vai por toda a terra. Quando eu começo a ler aqui, daqui a pouco eu estou lá no Japão, eu tenho que voltar de novo, dizer, volta para cá, porque é aqui que você estava. E a disciplina, na medida que a gente vai fazendo isso, aos poucos o nosso cérebro, a nossa própria mente vai se acostumando a focar. Vai se acostumando a essas coisas. É disciplina. Todo mundo. Eu começo a ler um capítulo da Bíblia, às vezes eu estou lá na frente e de repente eu digo assim, meu Deus, eu não lembro de nada que eu li em cima. Não tem problema não, eu volto lá em cima e começo tudo outra vez, de castigo. Tem que disciplinar. A gente tem que fazer as coisas para aprender do Senhor. Tem que forçar a nossa natureza para que nós possamos aprender do Senhor. E hoje em dia nós somos muito estimulados. A próxima geração que está se formando aí agora, os pré-adolescentes, adolescentes estão vindo aí agora, coitados deles, porque eles estão acostumados a ficar ouvindo música, vendo mensagem de rede social enquanto estão fazendo alguma outra coisa,
ligados na internet o tempo todo, às vezes com uma televisão ligada e um livro aberto na frente. Isso quando estão estudando, né? O livro aberto é para você passar e dizer, não, ele está estudando. Sossegar a tua alma e deixar ele continuar nas trevas da sua ignorância, ouvindo lá um monte de baboseira. Eles estão sendo educados nisso. Sabe o que isso vai fazer deles? Lá na frente? Gado. Gente que anda debaixo de comando e não sabe para onde vai. Gado. Gado é assim, é tangido, é levado para onde não quer ir e finalmente para o matadouro. Se for gado leiteiro, vai demorar mais a chegar no matadouro, mas vai para o matadouro. Se for ovelha de lã, vai demorar mais a chegar no matadouro, mas vai para o matadouro. Se for cavalo de carga, vai demorar mais a chegar no matadouro, mas vai acabar virando salame italiano. Gado. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, o meu governo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Os dominadores em lugar nenhum são mansos, e muito menos humildes. Não são mansos, são hostis, são agressivos. Impõem pela força a sua vontade. E humildes, nem pensar. Só enxergam os seus propósitos. Se acham superiores aos demais e por isso fazem concessões a si mesmos. É por isso que a gente vê, né? Você está vendo isso tudo aí, né? Está vendo porque agora estão filmando, gravando, porque sempre existiu. E em todos os países, onde houver ser humano, existirá corrupção. Sempre existiu. Sempre existiram pessoas que se acharam melhores do que as outras e, portanto, se viram justificadas de terem mais do que lhe era devido de fato. E isso existe dentro da igreja também. No meio dos banquinhos da igreja, não é só na autoridade aqui não. É aí no meio dos banquinhos da igreja isso também existe. Gente que diz, não, mas meu caso é diferente. Não dá para eu ser obediente, não dá para eu fazer dessa forma. E ficam arrumando para si mesmos desculpas, não é? Para fazerem aquilo que a palavra de Deus diz para não fazerem, para se concederem benefícios, digamos assim, ou facilidades, ou permissões que a palavra de Deus não concede. Ele diz, não, mas é porque para mim é mais difícil, você não entende o meu caso, pastor. Isso, a pessoa fala essas coisas, né? Dá vontade de devolver naquele modo bem direto assim. Querido, Jesus não sabe o que Ele está pedindo de você. Ele não sabe em quem Ele está mandando, não conhece você. Não foi Ele quem fez. Você é especial. Mas a pessoa acha. E aí começa, né? Ah, pastor, mas não dá para ficar casado com essa mulher. O senhor não sabe lá em casa. Olha, aquilo ali deve cozinhar sapo no caldeirão quando eu estou dormindo. E a mulher fala, pô, pastor, não dá para ficar com esse homem. Né? Aí estou só para falar sobre casamento. Mas eu não amo mais. Como eu vou viver com alguém que eu não amo? Mas aí a palavra de Deus diz, mas amor é a especialidade do Senhor, né? A gente começa a voltar a amar quando a gente começa a perdoar. Primeiro começa pelo perdão. Você perdoa, aí então seu coração está livre para amar. E já que o Senhor está presente em nós, então todo crente tem propensão ao amor. Só precisa limpar o entulho todo da falta de perdão, da mágoa e dos achismos que esse mundo impõe a nós, muitas vezes, pela palavra do Senhor. Ah, mas você não sabe como é difícil. Ok, eu vivo fora desse mundo, né? É assim mesmo, gente. Você precisa ver, quando acaba o culto aqui, eu subo para o céu. Tão bom que eu sou, tão puro, santo e elevado. Vocês aqui não reparam. Vocês já me viram sair de carro daqui? Não, eu vou de carruagem de fogo.
Eu não vivo nesse mundo. Eu não vivo nesse mundo. Eu nem como essa comida aí. Para que comer churrasco? Tem uma comida mais elevada. Talvez um boi voador. Todos nós, meus irmãos, somos a mesma coisa. Somos sujeitos aos mesmos problemas. E, portanto, nós não somos melhores do que ninguém. E então, o que a palavra de Deus ensina para todos é para mim também. É para todos nós. E aqui Jesus diz, o meu fardo, o meu jugo é suave, né? Depois eu vou falar sobre isso, deixa eu ficar um pouquinho aqui. Porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. A gente acha descanso para a nossa alma, meus irmãos, quando nós deixamos Jesus governar o nosso coração. Porque interiormente nós estamos conciliados com o Pai. E aí eu sei que todos os problemas que se levantam contra mim, eles têm prazo, nem que seja o prazo da minha vida, mas eles têm prazo. Eu não fui criado por Deus para viver nesse estado de coisas, seja ele qual for, para toda a eternidade. Nós fomos criados por Deus para viver a vida eterna com Ele. Mas passaremos por aflições neste mundo. Amém? E devemos ter bom ânimo. Obrigado. E devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Porque Ele já fez essa obra vitoriosa em nosso favor. Amém? Então, achareis descanso para a vossa alma. Não tem coisa melhor do que você estar no meio de uma provação, de uma dificuldade, de uma luta, e você ter certeza que aquilo tem prazo, isso vai acabar. Eu estou sofrendo agora, está doendo agora, eu estou sendo oprimido agora, mas isso vai acabar. O ímpio definhará como a relva. O injusto não permanecerá para sempre. Tudo vai acabar, mas a palavra do Senhor não vai passar. A relva dá a sua erva, dá a sua flor, a sua erva, as suas folhas secam, a sua flor cai, mas a palavra do Senhor não cai para sempre. Então quando a gente se lembra disso, já não importam mais tanto as dores, porque elas vão passar. Há esperança, né? Eu acho descanso para a minha alma. Pode meu corpo continuar sofrendo, mas a alma fica leve, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim e Ele tem preparado para mim uma morada com Ele eterna, onde nunca mais haverá nem tristeza, nem pranto, nem choro, nem dor, nem corrupção, nem violência, nem maldade, inclusive as nossas próprias. Nem elas mais existirão. Amém? E aí Jesus fala, por que você deve tomar o meu jugo sobre você, o meu governo sobre você? Porque o meu jugo é suave. Ele não lhe dá trancos. E aí que muita gente se engana, né? Porque diz assim, não, o Senhor, eu já fiz isso, aprontei aquilo, o Senhor não fez nada. Calma. O jugo do Senhor é suave, Ele não dá tranco na gente não. Mas haverá um dia em que todos prestarão contas. Mas o jugo do Senhor é suave. Ele não é como o jugo romano era para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus de primeira mão. Ele não era como as autoridades judaicas, que chicoteavam. Eles, para mostrar misericórdia, eles não davam 40, condenavam a 40, mas só davam 39. Isso é que é misericórdia, desconta um aí. Você, quando vai pedir desconto numa loja, o cara te dá um desconto de 2%, você fica feliz? 2%, moço? Eu quero é 10% de desconto. Né? Mas eles faziam isso, chicoteavam a pessoa, condenavam 40 açoites e davam só 39. 40 menos 1, porque afinal de contas... Mas o jugo do Senhor Jesus, o governo dele é suave, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é o jugo, volto a dizer, é o domínio, é aquilo que subjuga, é aquilo que domina. E o que é o fardo? Era o que se fazia o subjugado carregar.
Então pensa lá o boi, o cavalo, né? Colocado debaixo de um jugo, não é isso? E aí então tem uma carroça atrás, ele está preso àquilo, ele está sendo governado. O jugo vai dar governo a quem está conduzindo, né? Quem está lá dominando sobre aquele animal. Mas o fardo é o que vai acrescentar o peso, porque o jugo em si, peso nenhum tinha. Ninguém bota um jugo pesado, ou gostaria de botar um jugo pesado, porque está tirando a capacidade de carga. Né? O jugo do Senhor é suave, e o seu fardo é leve. Né? Imagina uma pessoa naquela época que trabalhava talvez lá carregando pedra ou cortando pedra e carregando pedra para uma construção, e eventualmente uma pessoa que plantava algodão e carregava um fardo bem mais leve, né? Um saco com algo bem mais leve. Os dois estão trabalhando, mas um tinha um fardo muito mais leve do que o outro. O que o Senhor Jesus diz é isso aqui, ele está dizendo, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo, ou seja, o teu trabalho, aquilo que você vai ter que carregar, aquilo que você vai ter que desempenhar, é leve. Porque o Senhor cuidou que não só o jugo fosse suave, mas também que as nossas cargas fossem leves. Ele tem aliviado as nossas cargas, Ele tem cuidado de nós. Amém? Então, meus irmãos, nós vivemos nesse mundo que está doido, está doido. Nós vivemos nesse mundo que está violento, sim. Nós vivemos nesse mundo onde há tanta opressão, sim, é verdade. Mas aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a Cristo. Vamos ao Senhor Jesus. Vamos crer nele, vamos colocar a nossa esperança, a nossa confiança nele. Vamos tirar um pouco os olhos das circunstâncias, tirar um pouco os olhos desse mundo que nos cerca, para olhar para aquele que nos governa e que começou o seu governo aqui agora, mas que esse governo durará para todo sempre. Porque os tiranos desse mundo, os opressores desse mundo, eles vão passar. Mas aquele que nos põe ou nos chama para tomarmos sobre nós um jugo suave, esse permanecerá para sempre. Amém? Esse permanecerá para sempre. O jugo dele, o governo dele é suave e os fardos, as cargas que ele nos impõe são leves. Aquele povo que estava pagando impostos pesados para Roma, estava sofrendo encargos espirituais pesados também, religiosos pesados, e Jesus oferece para eles um jugo suave e um fardo leve. Também Ele oferece para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, Tu disseste aqui, ó Pai, aprendei de mim. Ensina-nos, ó Senhor, quem Tu és. Não só, Senhor amado, nas pregações, mas no nosso dia a dia, ó Senhor. Ensina-nos quem Tu és, ó Deus, quando nós pararmos para meditar na Tua palavra, fala conosco. Ensina-nos quem Tu és, ó Senhor amado, mostrando, ó Senhor, para nós como é que se faz, agindo Tu, ó Senhor amado, em todas as nossas lutas, em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos desafios. Dá descanso, ó Senhor amado, para aquele que está sobrecarregado, seja a sobrecarga do pecado, ou a sobrecarga, ó Senhor amado, das opressões deste mundo tenebroso. Sejam qual forem as cargas, ó Senhor amado, troca essas cargas conosco, ó Pai. Carrega Tu o fardo pesado, Senhor Jesus, e ata a nós o Teu fardo leve. Remove de nós, ó Senhor amado, o jugo daqueles que querem nos tratar como gado, ó Deus, nos levar para onde não queremos e, por fim, ó Senhor amado, destruir a nossa vida. E põe sobre nós, ó Senhor amado, o Teu jugo, porque o Teu jugo é suave, Senhor. Põe sobre nós, ó Senhor, o Teu governo, porque os Teus mandamentos não são penosos, ó Pai. São, na verdade, mais desejáveis do que riquezas, do que ouro depurado, do que muitas coisas. Ajuda-nos, Senhor amado, porque nós vivemos em tempos difíceis, ó Pai.
Todos os que buscaram a Ti, ó Senhor, sofreram tribulação porque não são desse mundo. Desde os nossos queridos apóstolos, até mesmo todos aqueles que buscaram, Senhor amado, aprender de Ti nesses 2000 e poucos anos de fé cristã e até mesmo nos outros milhares anteriores, porque o Deus é o mesmo. Todos aqueles que Te buscam, ó Senhor, enfrentaram tribulações e sofrimentos, por causa de não serem desse mundo e esse mundo então os rejeitar. Deus Santo, nós, ó Senhor, os que temos sido expurgados, maltratados e oprimidos, ó Deus, que nos chegamos a Ti, sobre nós, ó Pai, troca o nosso fardo pelo Teu fardo. Põe em nós o Teu jugo e não para que nós sacudamos de nós, ó Senhor, o jugo dos dominadores deste mundo tenebroso. E assim, Senhor, não como quem abaixa a cabeça e já não vê mais nada, mas como quem levanta a cabeça para olhar mais longe, ó Senhor, que nós possamos enxergar, ó Senhor amado. Enxergar, ó Senhor, além, ó Deus, das massas que vão sendo carregadas para onde não querem ir, conduzidas, ó Pai, por ideias que não fazem sentido, que só fazem sentido, ó Senhor amado, quando nós procuramos quem é o autor dessas ideias nefastas. E aí nós sabemos que temos um inimigo que enlouquece os homens. Que nós aprendamos de Ti, ó Senhor, a humildade, ó Senhor. Para sermos humildes, ó Senhor amado, e reconhecermos o Teu domínio. E aprendermos contigo. Não nos julgarmos ou não nos inculcarmos sábios, mas gente que depende da Tua graça e precisa aprender de Ti. Gente que não sabe de tudo, aliás, que sabe muito pouco e precisa aprender contigo. Ajuda-nos, Senhor. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.